Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos aí. Eu sou o Romulo Oliveira, sou responsável pelo departamento de marketing da X4B. Hoje a gente está fazendo um evento aqui muito legal. A gente vai falar um pouco de Adobe Document Cloud, né? Vamos falar muito sobre essa questão de documentos digitais, contratos, né? Uma agenda bem legal aí, aproveitar esse... Já estamos aí no segundo mês do ano, né? Parece que o ano demora para começar, mas na verdade a gente já está caminhando aí. Temos mais 11 meses para seguir, então a ideia é a gente conseguir ir nesse caminho de transformação digital que já vinha acontecendo, né, normalmente há anos, mas a gente sabe que depois dos eventos de 2020, a transformação digital avançou uns 10 anos em um aí, porque foi o caminho, e isso não deixa de ser uma transformação digital, né, quando a gente fala de documentação, toda essa parte, contratos, burocracia, qualquer coisa do tipo, a gente também precisa inovar digitalmente, certo? Quem vai fazer a nossa apresentação aqui é o Denis Correia, ele é consultor de pré-vendas lá na parte, ele é especializado na parte de Adobe Document Cloud, então ele tem muito conhecimento aí para passar para vocês e eu tenho certeza que vai agregar muito valor para vocês que pensam em transformar um pouco esses processos, deixar a coisa de fato digital, tá bom? Então, só para eu fazer uma introdução, a X4B é uma empresa de tecnologia e negócios, né? A gente atua com os principais fabricantes aí de soluções, de software do mundo, e a gente sempre tem embarcado aí a nossa questão de serviços consultivos, né? A X4B nasceu há mais de 10 anos, então a gente está mais de 10 anos atuando nesse mercado, e a gente nasceu lá atrás, né? Quando a gente começou, a gente era uma empresa apenas de implantação de RP, que a gente tem até hoje. Mas o que é legal, como a empresa foi se desenvolvendo ao longo desses anos, foi crescendo, né? Hoje a gente está com mais de 350 colaboradores espalhados aí por todo o Brasil. Uma coisa que a gente sempre manteve foi o nosso DNA consultivo. Então, quando a gente fala de Adobe ou quando a gente fala de qualquer outro projeto de fabricante, de solução, a gente sempre vai ter pessoas por trás dando um apoio consultivo para vocês, né? A gente não quer chegar a vender uma licença e voltar depois de 1, 2 anos para renovar. A ideia é fazer com que vocês usem o potencial aí de qualquer coleção, de qualquer software que vocês comprarem, e a gente vem, de fato, com essa parte de serviços, de consultoria, para fazer vocês realmente utilizarem todo o potencial da solução. A gente está espalhado por todo o Brasil, né? Matriz que é aqui em São Paulo, que é de onde eu estou falando, e a gente tem aí os escritórios locais do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Pernambuco, Distrito Federal e Goiás. Nessas regiões a gente acaba tendo uma capilaridade de atendimento a nível Brasil, né? Então, assim, a gente tem os escritórios e as pessoas nessas regiões, mas a gente atende clientes em todas as regiões do Brasil, né? Esse ano aí, quem sabe, de como as coisas correrem, a gente sabe que essa questão agora da gente estar online o tempo todo, em qualquer lugar, a gente vai ver também como vai ser a questão de escritórios em outras regiões, mas mostra que a gente segue aí num crescimento acelerado para cada vez mais estar mais próximo dos clientes. Falando dos nossos pilares estratégicos, né, a gente tem 4 principais pilares, que é a parte de gestão de negócios e inovação, infraestrutura, colaboração em nuvem, segurança e design e engenharia. O evento de hoje, o webinar de hoje, ele fica localizado exatamente nesse pilar de design e engenharia. E aí, dando uma visão de portfólio para vocês, obviamente que eu não vou detalhar cada uma dessas soluções aqui, que não é o objetivo hoje, a gente ficar falando institucionalmente da X4B, mas só para vocês terem uma ideia das soluções embarcadas que a gente tem dentro de cada pilar desse. Então, assim, quando vocês vão ali para o último pilar, na parte de design e engenharia, a gente está falando de Adobe e de outras soluções, né, como Autodesk, que é mais focado em engenharia, né? Então, hoje, o nosso bate-papo aqui, o nosso conteúdo é ali sobre Adobe dentro desse pilar de design e engenharia. Né? A nossa atuação com a Adobe, basicamente, hoje a gente está falando aqui de Adobe Document Cloud, a gente também trabalha com a parte do Creative Cloud, né, que são as soluções aí de design, Photoshop, Illustrator, enfim, as principais, as mais famosas do mundo, né, na questão de design, e a gente trabalha muito forte nessa parte de licenciamento das soluções e na parte de consultoria, né, então a gente agrega valor exatamente nesses 2 pontos para poder oferecer, de fato, as soluções que vocês precisam para seguir transformando digitalmente os processos de vocês. Tudo bem? Pessoal, minha parte era só isso, só queria dar uma introdução aí geral para vocês. Eu vou continuar aqui no chat, vou ficar no mudo aqui para o Denis poder apresentar o conteúdo dele, mas qualquer ponto que vocês tiverem, dúvidas, algum problema técnico, qualquer coisa, pode falar ali no chat que tanto eu quanto o pessoal da minha equipe está dando uma olhada, tá bom? Agora eu vou passar a palavra aqui para o Denis. Denis, fica à vontade aí. Vamos lá, então. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. É um prazer aqui estar falando com vocês, representando a Adobe nesse evento da X4B. É muito legal poder falar com vocês, falar com clientes finais e apresentar o que a Adobe hoje tem de portfólio no Brasil, tá?
Meu nome é Denis Bonfá, como já foi dito. Eu sou consultor pré-venda de Adobe Document Cloud na Pars. A Pars é um distribuidor Adobe no Brasil. Na verdade, ele é o distribuidor Adobe no Brasil. E em parceria com a X4B, então, vamos realizar esse evento. Esses são meus contatos. Caso queiram falar comigo, fiquem à vontade. Tirar dúvidas sobre Adobe e outras soluções, tá? Mas hoje, especificamente, a minha linha é a Document Cloud e é sobre ela que nós vamos falar. Bom, a Adobe no Brasil, na verdade, a Adobe no mundo, hoje ela tem 3 grandes pilares, tá? Ou 3 grandes unidades de negócio. A Creative Cloud, a Experience Cloud e a Document Cloud. Eu represento a Document Cloud e é hoje o portfólio que nós vamos falar, né? A Creative Cloud, vocês já conhecem, também foi apresentado, são os pilares de criação, é a unidade de negócio de criação, onde está lá o Photoshop, Illustrator. O Experience Cloud hoje é uma unidade de negócio voltado à experiência do negócio, experiência do cliente. E a Document Cloud, basicamente, nós vamos falar de documento. O ambiente colaborativo, né, é isso que a Adobe proporciona, né, quando a gente fala de ambiente de negócio, a Document Cloud é isso que ela vem apresentar, tá? Então, a gente sempre exalta que a Document Cloud, ela proporciona um ambiente colaborativo, seguro aos funcionários e colaboradores de uma empresa, tá? Basicamente, estamos falando de benefícios de uma empresa sem papel. Então, quando a Document Cloud foi criada, pensou-se ou pensa na empresa sem papel, né? Na experiência da empresa sem papel. Isso ficou muito evidente agora com a pandemia. Não só evidente, mas também a necessidade de muita gente no mercado. Esses são os produtos, basicamente, ou as soluções que compõem a Document Cloud. O Acrobat, como a maioria já conhece, é o produto a solução, né, de documento mais antiga do mercado. Ela foi criada lá em 1993 pela Adobe, quando se criou o PDF, e aí então ela veio desenvolvendo, veio criando novas features, novas ferramentas dentro dessa solução e proporciona então para o cliente final, ou proporciona para vocês, uma experiência de gerenciamento de documentos bem mais eficiente. Não tão distante, mas hoje, como primário ou o produto mais demandado da Adobe, o Adobe Sign. O Adobe Sign é a ferramenta para assinatura, a gente vai falar um pouco dela. Vamos também fazer uma apresentação, vou também fazer uma demonstração dela para vocês. Serviços em PDF em geral, né? Vocês vão entender o que eu estou falando aqui, porque vocês vão ver que o Acrobat, por exemplo, não é uma ferramenta só de gerar PDF ou ler PDF, ela tem muito mais do que isso, e é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Ferramentas de conexões, como APIs e SDKs, ou seja, a Adobe desenvolveu ferramentas que vocês podem conectar, ou que é possível conectar com outras soluções dentro da sua empresa. Também vou mostrar um pouco sobre isso. Criar workflows automáticos, ou seja, automatizar processo, e ferramentas de integrações embarcadas ou legadas, ok? Aqui um pouco do histórico, ou de como a Adobe se posiciona no mercado hoje e como ela está posicionada no mercado hoje, né? Então, a Adobe ela possui ferramentas além de geração de imagens, edição de imagens ou mesmo de documentos. Ela possui ferramentas de inteligência artificial e machine learning. Ela tem um ecossistema hoje com mais de 13 mil parceiros espalhados pelo mundo, tá? E 300 mil desenvolvedores, ou seja, são pessoas que realmente ajudam a melhorar ainda mais o
os produtos da Adobe. Tem o maior nível hoje de segurança do mercado. Eu também vou mostrar para vocês isso. Na verdade, já mostro na sequência. Vocês vão ver que a Adobe ela possui vários certificados. São ferramentas seguras, mesmo porque hoje a gente está falando muito de uso na nuvem e temos aí a GDPR, a LGPD e a GDPR para poder assegurar a segurança, né, principalmente dos indivíduos como um todo. Então, é uma preocupação da Adobe também. São mais de 21 mil funcionários espalhados pelo mundo em 64 países. Isso a gente falando, então, da Adobe. Agora, falando um pouquinho da Document Cloud. A Document Cloud hoje são mais de 250 bilhões de PDFs visualizados todos os dias nas ferramentas, tanto o Acrobat como o Adobe Reader, que é uma ferramenta gratuita, disponível para qualquer usuário, tanto de iOS, Android, como de Windows. São mais de 100 milhões de usuários dessas ferramentas diariamente. 250 milhões de documentos assinados todo ano e mais de 3 milhões de usuários do Adobe Scan. O Adobe Scan também é uma ferramenta gratuita, também está disponível dentro dos repositórios da iOS e da Android. É uma ferramenta muito legal para você ter no celular, é uma ferramenta de escaneamento, então você acaba tendo algumas facilidades que você não teria, por exemplo, ao só simplesmente tirar uma foto do documento ou da imagem, ou seja, aquilo que você gostaria de transformar em um papel, por exemplo, ou dentro de um arquivo, ok? Esse é o ecossistema da Adobe, como eu falei, é um ecossistema seguro, confiável. Esses são alguns selos que a Adobe possui. São certificados que foram exigidos por alguns países e foram, então, de alguma forma, adaptados dentro dos produtos da Adobe. É uma ferramenta segura, é uma ferramenta compliance. As assinaturas realizadas dentro do Adobe Sign possuem valor legal, ou seja, são juridicamente aceitas. Eu vou mostrar isso para vocês também. E totalmente auditável, ou seja, eu consigo saber quem foi que mexeu no documento, que hora que mexeu, para quem que enviou, para onde voltou, ou seja, a gente consegue rastrear todo o trânsito desse documento. Bom, como a gente viu, a Adobe é pioneira, né, no desenvolvimento e contribui com a transformação digital das empresas. Então, basicamente, a Document Cloud ela veio para ajudar as empresas, esse produto existe para ajudar as empresas na transformação digital. A transformação digital de papel, ou seja, aquilo que a gente fala que eu posso transformar o meu processo, automatizar o meu processo, ou seja, aquilo que eu faço hoje em trânsito manual, de papel, impressão, assinatura manual, eu consigo, então, utilizando a solução Document Cloud, as soluções, né, da Document Cloud, eu consigo, então, transformar todo esse processo em digital. Hoje, então, né, olhando para o mundo atual, quais são as principais reclamações que a gente ouve dos clientes que não utilizam hoje, ou seja, que não têm ainda a transformação digital, principalmente, vamos falar de paperless aqui, ou da empresa sem papel. Quais são as principais reclamações dessas empresas? Eu acredito que deve ser o de vocês também, mas vamos lá. Basicamente, vamos falar de 4 pilares, ok? Primeiro, a experiência negativa de clientes e funcionários. Processos manuais desperdiçam tempo e dinheiro. Isso é mais do que óbvio, né? Então, ou seja, hoje nós temos, vamos pegar o advento da pandemia, ou quando iniciou a pandemia, empresas que não tinham zero de processos digitais, ou seja, seus processos eram 100% manuais,
sofreu bastante, porque até aqueles contratos que deveriam ser assinados pelos funcionários, né, informando que eles trabalhariam home office, por exemplo, demoraram muito tempo, e tem empresa ainda recebendo formulário, recebendo contrato de formalização de home office até hoje, né? Então, ou seja, mostrou que a empresa não estava preparada para uma pandemia do tamanho que aconteceu, né? E, claro, sem contar o desperdício do dinheiro, né? Não só do tempo, mas o dinheiro que é gasto para imprimir o papel, desperdício com retrabalho, ter que fazer de novo, né, uma impressão, ter que mandar, enviar de novo um documento. Então, tudo isso daí gera custo. A falta de visibilidade das informações. Isso também é claro nas empresas, né? Muitas vezes o papel, quando volta, ou quando ele termina o processo de assinatura, ele é arquivado, normalmente, literalmente em arquivos, né? Aqueles arquivos grandes, físicos, arquivos físicos mesmo. E quando você precisa desse documento, você nunca sabe onde esse documento realmente está, né? Então, a falta de visibilidade das informações é muito, hoje, pensando numa empresa sem papel, aliás, ainda com processo manual, é bem difícil. E o risco, né, com a segurança, o vazamento de informação, o risco jurídico, compliance, risco jurídico principalmente, imagine um documento que foi assinado não por completo, né? E claro que a gente tem números sobre isso. E quais são? Por exemplo, 60% das empresas dizem que estão atrasados em relação à transformação digital. Então, ou seja, se você se enquadrou, se você acha que sua empresa ainda existe processo manual, não pense, você não está sozinho, né? 60% das empresas hoje no Brasil não possuem um mínimo de um processo digital. Ou seja, ainda fazem tudo manual. Mesmo com a questão da pandemia, pouco se implementou. 80% dos documentos e processos dependem de papel. A empresa ainda não conseguiu se transformar, ela não conseguiu ainda digitalizar esses processos. E eu não estou falando nem de digitalizar acervos, né? Porque a gente não pode nem considerar que é uma transformação digital a questão de você digitalizar o seu acervo, né? Pegar o seu arquivo em papel e colocar isso dentro de um storage, por exemplo. Porque, na verdade, o que você está fazendo é só ganhar espaço, né, físico na sua empresa, onde você tira lá o arquivo físico e coloca os documentos digitalizados dentro de um storage, por exemplo. Quando a gente fala de falta de visibilidade das informações, é aquilo que eu já tinha comentado. Só 19% das empresas conseguem ter um controle sobre esse acervo, né? Então, as empresas têm lá uma imensidão de documentos, uma imensidão de arquivos, só que nunca consegue saber onde está o quê, onde está qual departamento que está em determinado lugar, ou seja, não existe um inventário sobre isso. Então, os documentos acabam se perdendo. E quando realmente há a hora de apresentar esse documento, seja num litígio, seja mesmo documentos fiscais que precisam ser apresentados ao fisco ou algum órgão do governo, não se tem conhecimento total dessas informações. Então, isso realmente é um problema. E como eu disse, 44% das organizações enfrentam ações legais ou regulatórias, enfrentaram, na verdade, ações legais ou regulatórias nos últimos 3 anos. Parece pouco, mas imagine que a sua empresa não enviou um contrato para assinatura e não colheu 100% das assinaturas, ou faltou de uma testemunha, ou faltou mesmo do contratante ou do contratado, e resolveu dar como processo finalizado, e por um acaso, pela lei de Murphy, aconteceu de um litígio em cima daquele documento. Então, isso é um problema, né? Então, essas são as maiores dores que a gente tem visto nas empresas.
E é isso que tem feito as empresas. É claro, a gente poderia colocar o maior aqui, que seria o advento da pandemia, por exemplo, onde as empresas não tiveram mais contato com seus funcionários, ou nem com o cliente, ou mesmo com o fornecedor, e não tinham a possibilidade, por exemplo, de assinar contratos. Algumas empresas deixaram de vender, outras deixaram de comprar, deixaram de contratar. Empresas que vão ainda sofrer algum tipo de sanção ou algum tipo de cunho jurídico referente a funcionários que foram trabalhar home office e não assinaram documentos. Então, ou seja, N motivos que a transformação digital poderia resolver os problemas das empresas, né? Só para vocês terem uma ideia, a gente pode olhar aqui mais ou menos como que é um fluxo, ou como funciona um fluxo manual dentro da empresa. Esse aqui é um exemplo de assinatura de um documento simples, um NDA simplesmente, né? Um documento que autoriza ou não a empresa a fazer determinada consultoria dentro de outra e que as informações, né, protegendo as informações que estão confidenciais, né? Mas, como eu disse, é um exemplo simples, né? Só que, olha só, hoje, a empresa que não é digital, ela passa por 24 processos diferentes, ou seja, passos, né, totais, sendo 12 deles manuais. Alguma parte desse processo acaba sendo digital, mas pura e simplesmente pelo trânsito do documento. Como o NDA não exige uma assinatura legal, ou seja, um reconhecimento de firma, nada disso para que seja considerado formal o documento, então parte dele é impresso, segue por e-mail, outra parte simplesmente vai para assinatura manual e não tem problema nenhum, tá? Agora, como seria esse documento ou esse processo em uma empresa digital? Utilizando a Document Cloud, por exemplo, esses 24 processos, vou voltar aqui só para vocês verem, 24 processos, né, 24 passos desses documentos passam a ter, então, passam a ter 6 passos somente. Porque todo aquele trânsito ou trâmite de documento onde ele precisa ser revisado, precisa ser observado, aprovado e tudo mais, ele passa a ser feito dentro da Document Cloud, dentro de um ambiente seguro, dentro de um ambiente que o documento está protegido tanto de forma legal, quanto tanto na segurança da informação, ou seja, é um ambiente que o cliente pode transitar os documentos e não tem o menor risco de vazar essa informação. E aí sim, ele pode seguir, por exemplo, para uma coleta de assinatura, e aí sim, essa assinatura, como ela é uma assinatura digital, realizada através de uma ferramenta oficial, ela passa a ter, inclusive, validade legal. Ela tem valor jurídico. Qualquer assinatura que você faz dentro do ambiente da Document Cloud, que é uma das soluções, que é o Adobe Sign, ela tem validade jurídica. Ou seja, mesmo um simples documento como o NDA, ele tem tanto valor legal quanto um contrato de compra e venda. Tá bom? Eu vou explicar isso mais para frente. Bom, e agora a experiência do cliente em ter a Document Cloud dentro do seu ambiente. Por incrível que pareça, muitos clientes, uma das soluções da Document Cloud, como eu mostrei lá no início, é o Acrobat, né? Porém, muitos clientes compram o Acrobat e não utilizam 100% dos seus recursos. Eles compram o Adobe Acrobat, por exemplo, seja o Standard ou o Pro, mas para gerar PDF, para ler PDF, no máximo para editar um PDF. Ou seja, ele recebe o PDF, ele quer editar aquele PDF quando possível, tá? Mas é isso, ou seja, a ferramenta ela acaba sendo subutilizada, né? Sendo que você tem muitos recursos do Acrobat que você pode utilizar no dia a dia da sua empresa. Por exemplo,
se a gente pensar na experiência do Adobe Acrobat, né, da Document Cloud, nós temos a otimização de tarefas manuais. Ou seja, eu posso fazer isso utilizando o Acrobat? Posso. Então, eu posso gerar contratos a partir do Acrobat, posso transitar dentro de um ambiente seguro, buscando aprovação, buscando revisões, né? Fazendo correções, alterando cláusula do contrato antes de ser assinado, ou seja, preparando o contrato para que fique bom para os dois lados, tanto para o contratante como para o contratado, como por exemplo, tá? Comparar versões do tipo, começamos a fazer muitas modificações no documento e eu quero saber como que oficialmente ele foi criado e como ele é hoje, né? Ou seja, como que é o documento final. Então, eu consigo fazer essa comparação entre os dois, as duas versões, ou entre quantas versões eu quiser, e descobrir o que foi alterado, por que foi alterado, né? Então, ou seja, eu consigo ter todo um histórico de alterações desse contrato dentro de um mesmo ambiente. Então, ou seja, se algum documento foi alterado indevidamente, eu também vou saber, né? Então, nós temos, então, como ter essa visão usando o Acrobat. Como eu disse, saímos um pouco daquela visão que o Acrobat que nós temos hoje instalado dentro do nosso ambiente é pura e simplesmente para gerar o PDF ou ler o PDF. Ele já mostrou que ele pode fazer mais. Outra coisa que é legal fazer, usando o Acrobat, é rastrear o documento, né? Você pode enviar esse documento através do Acrobat, você não precisa gerar um PDF, abrir o seu e-mail e mandar o documento, ou enviar esse documento para uma análise, ou enviar esse documento para uma revisão, ou para alguém aprovar, né? Você faz tudo isso dentro de um mesmo ambiente, né? Costuma-se até dizer dentro de um túnel seguro, onde ninguém vai ter acesso, a não ser aquelas pessoas que você que tem acesso. E eliminar riscos desnecessários, né? Ou seja, trabalhar com padronização, análise, alinhar informações de contrato, armazenar dentro de um repositório seguro e proteger esse documento com senha e criptografado. Se eu tenho um documento que ele precisa ser, por exemplo, ele é extremamente confidencial. Eu não posso divulgar as informações, ou porque é alguma mudança da empresa, ou porque é alguma estratégia da empresa. Eu não quero que esse documento seja acessado. Eu tenho como? Tem. Através do Acrobat, eu consigo colocar uma senha nesse documento, ou até mesmo criptografá-lo para que não seja nem alterado, e só quem terá acesso a esse documento sou eu, por exemplo, ou as pessoas que eu quero que acompanhem o andamento dessa estratégia, dessas mudanças e tudo mais que vão acontecer na empresa. Tá? Então, ou seja, o Acrobat, agora, falando um pouco mais para vocês, agora com essa visão de mais funcionalidades, ele passa a não ter mais só aquele objetivo, ou então aquela primeira questão que nós até, às vezes, nos motiva a comprar uma licença do Acrobat, que é para ler, ou gerar, ou mesmo para editar um documento. Vocês percebem que o Acrobat ele tem muito mais funções do que simplesmente as 3 citadas. Aqui, um pouco para vocês do que a Adobe Document Cloud pode oferecer em retorno, né? Ou seja, você que tem hoje um processo manual e tem medo de mudar ou de migrar para o digital, pensando em custo, investimento e tudo mais, o investimento não é alto. Vocês podem podem comparar versões, por exemplo, as versões que existem do Acrobat ou mesmo da Document Cloud ou outros produtos perto do que vocês vão economizar tirando um processo manual. Um exemplo, o ciclo de trânsito, por exemplo, de um documento, ele se torna 28 vezes mais rápido
Vou dar um exemplo utilizando a assinatura digital, por exemplo, que nós vamos falar já já. A assinatura digital hoje, como eu disse, tem gente ainda recebendo, ou então vocês mesmos, quando enviam um contrato ou recebem um contrato, até que a sua cópia retorne, ou até que 100% dos processos que você iniciou seja completo, né? Isso quando a gente fala de processo manual, pode demorar um mês, pode demorar 15 dias, fora o custo que você tem para enviar esse documento, trazer. Isso se a gente estiver falando que esse documento será assinado na região que você está. Se ele tiver que seguir para outras regiões do Brasil, o custo é maior, a velocidade é mais lenta, ou seja, quanto mais longe, mais demorado fica. Quando você assina com os processos utilizando o Adobe Sign, ou seja, assinaturas eletrônicas, esse processo se torna 28 vezes mais rápido. A gente tem contratos ou históricos de clientes que assinam um contrato em apenas um dia. Isso levando em consideração que tem lá 4 ou 5 signatários no mesmo documento. Tá? A Forrester, que é quem divulgou essa pesquisa que nós estamos lendo agora, ela estima que você tem aproximadamente $28 por documento quando você tem o seu processo digital, ou seja, você consegue economizar $28 por documento. Lembrando que a gente fala aqui de todo o processo, desde a impressão, o custo que você tem com impressão, o custo que você tem com papel, ou seja, insumos, toner, você enviar esse documento, então o custo de transporte, seja um motoboy, seja o correio, seja uma transportadora. Aqui também está o custo que você tem de retrabalho, porque quantos documentos você não enviou e foram extraviados, e você teve que iniciar o processo tudo de novo. Aqui você também tem custos de cartório, documentos que exigem ou que precisam de reconhecimento de firma, né, quando você faz o processo manual, eles com a assinatura digital ou eletrônica, você não precisa mais reconhecer em cartório, ela é juridicamente aceita no Brasil, então você também não tem mais esse custo de cartório. Então, por isso que estima que você tem uma redução em cada documento assinado de $28, aproximadamente. E aí entra na questão, será que é mais caro, será que é mais barato? O retorno de investimento pode ser de 2,8 vezes a 4,2, ou seja, você pode ter rapidamente, em menos de um ano, o seu investimento recuperado só na redução de custo que você vai ter. E uma coisa que não é mensurada, muitas vezes a gente não consegue mensurar, é a redução ou o ganho em horas, na verdade, o ganho em horas de produtividade de cada funcionário. Funcionários que ficavam dedicados a imprimir, buscar, cobrar documentos, ele passa agora, então, a ter o seu tempo livre para outras funcionalidades que realmente são produtivas para a empresa. Então, isso a gente não consegue mensurar, no entanto, muitas vezes não consegue, né, mensurar financeiramente, mas, no entanto, você tem o ganho de produtividade do seu funcionário. Falando, então, um pouco, né, vamos começar a falar, então, um pouco de assinatura desses documentos. Então, a gente viu até agora que a Document Cloud pode nos ajudar em todo o trânsito de documentos, armazenamento, outras funcionalidades que o Acrobat nos proporciona. Ele pode ficar ainda melhor, né, mais completo, quando você pega esse documento digital, foi criado no Acrobat, ele foi aprovado através do Acrobat, e agora você segue com esse documento, por exemplo, para uma coleta de assinatura com valor jurídico, né? Então, nós vamos começar, então, agora, a falar do uso da assinatura eletrônica. Porque a assinatura eletrônica mudou a maneira como muitas empresas, muitas organizações executam o seu processo de assinatura de contrato, né? Então, antigamente, até agora, né, na verdade, a gente vem falando aqui que é demorado, gera retrabalho, é custoso,
Então, a assinatura eletrônica dentro da sua empresa passa a ser uma maneira de você economizar, inclusive, não só dinheiro, mas tempo também, né? Então, você gera um contrato, você precisa enviar esse contrato para assinatura e você não precisa nem sair da sua mesa, porque você gera o documento, faz toda as revisões que precisam ser feitas utilizando, por exemplo, o Acrobat, né, as ferramentas do Acrobat, e depois de revisado e pronto, ou seja, na versão final, você solicita então as assinaturas pertinentes, ou seja, você dispara para as pessoas que precisam assinar, elas então assinarem esse documento. A ferramenta que a gente utiliza, né, na verdade a ferramenta que eu venho falando para vocês até agora é o Adobe Sign. O Adobe Sign, ele é também do portfólio da Document Cloud, ela é a ferramenta de assinatura, ela é uma ferramenta hoje usada no mundo inteiro, ela possui todos os requisitos ou todas as exigências legais no Brasil, ela se adequa, inclusive, a toda a legislação. Existem hoje no Brasil algumas leis que autorizam ou que, de uma maneira, dão valor legal a essas assinaturas. E o Adobe Sign possui todos os requisitos exigidos. Um diferencial do Adobe Sign, além de ser uma ferramenta de assinatura, com um valor legal, ou seja, juridicamente aceitas no Brasil, ela possui algumas integrações que podem ser feitas, né? Não só o Adobe Sign, mas o Acrobat, por exemplo, a gente fala aqui de algumas integrações que você facilitam ainda mais o dia a dia da empresa. Então, a gente falou lá, por exemplo, vocês viram um estudo da Forrester dizendo que você consegue ganhar 65 horas por ano de cada funcionário. Imagine poder ganhar mais. Isso a gente está falando de 65 horas quando a gente simplesmente implementa a Document Cloud ou as soluções Document Cloud dentro da empresa. Agora, imagine que sua empresa tem outras soluções e essa solução ou essas ferramentas da Document Cloud passam a integrar a sua ferramenta de uso. Exemplo, vamos pegar o pessoal da RH lá que, por exemplo, pode utilizar um SAP chamado SAP SuccessFactors, né? É a ferramenta de RH da SAP. O pessoal da RH tem muito documento transitando, né? Então, tem lá documentos, contratos de contratos, né? Ou seja, contratação de funcionários, de extrato, quando o funcionário vai embora, tem documentos de aceite de médico, tem aceites de refeição, férias, entrega de 13º, ou seja, documentos 1000. Imagine se cada documento que precisa ser assinado, ele tenha que gerar um arquivo, um PDF, entrar no Adobe Sign e solicitar assinatura. Ele vai ganhar tempo, porque estamos falando de uma digitalização, estamos falando de um ambiente digital. Agora, imagine esse processo mais rápido quando o Adobe Sign integrado ao SAP SuccessFactors, por exemplo. Ao invés dele sair do SAP para solicitar assinatura, imagine que o SAP tem um botão, simplesmente, assim como o botão imprimir, ele tem um botão que é solicitar assinatura. Então, sem precisar trocar de ferramenta, esse funcionário do RH, ele simplesmente clica no solicitar assinatura, aquele documento em questão que está sendo gerado ou que foi gerado, já sai para assinatura, para coleta de assinatura dentro de um fluxo que também já foi pré-determinado. Você ganha tempo, porque o funcionário não precisa ficar modificando a ferramenta, você ganha agilidade, porque todo o fluxo já foi montado, já sabe até quem é que precisa assinar ou que precisa aprovar, por exemplo, e o documento depois retorna para um armazenamento dentro da ferramenta
dentro do SuccessFactors, por exemplo, para ficar disponível para uma consulta ou qualquer outro assunto pertinente àquele documento. Ou seja, nós temos, então, uma maneira de integrar, né, através de API ou através de conectores, as ferramentas ou as soluções da Document Cloud em N ou vários players hoje de mercado. Esses são alguns exemplos, porém existem outros conectores e muitos conectores podem ser criados através de API. Agora falando um pouco também de integração, mas com o ambiente Microsoft. Denis, eu não tenho nenhuma dessas ferramentas implementadas, mas meus clientes aqui, ou meus funcionários aqui, utilizam muito Microsoft. Sem problema. Olhando por essa imagem, por exemplo, a gente pode verificar que a Document Cloud se integra com todas as soluções Microsoft. Para que isso? Para deixar mais fácil o dia a dia dos funcionários. Então, ele acaba, pegando um exemplo aqui, ele acaba, por exemplo, de gerar um contrato no Word e precisa, então, solicitar a assinatura desse contrato. O que ele faz? Ele gera um PDF, sai da ferramenta e abre de novo? Não. Através do próprio Word, né, dentro do Word, sem trocar de ferramenta, ele clica no ícone Adobe Sign ou clica no ícone que solicita assinatura e, a partir do Word, ele começa um processo de assinatura utilizando o Adobe Sign. Ou seja, isso é integração também, para ajudar, é uma ferramenta colaborativa, ela vai ajudar o dia a dia das empresas. Outras ferramentas da Microsoft, por exemplo, são muito solicitadas, por exemplo, o Teams. Dentro do Teams, você fazendo uma reunião, você já pode, inclusive, solicitar, você com o seu cliente, por exemplo, está lá fazendo uma reunião, fechou o negócio, envia o contrato via Teams na própria reunião, as pessoas envolvidas dentro daquele processo ou dentro da reunião já assinam aquele documento e você tem, então, um contrato fechado através do Teams e assinado com validade jurídica sem sair daquele ambiente. Fora isso, outras ferramentas que fazem integração com a Document Cloud e vocês podem, então, facilitar, pode ter o processo automatizado e facilitado no dia a dia. Aqui, pessoal, está uma lista aqui, é uma lista dos clientes que hoje já utilizam a Document Cloud, isso no Brasil. Nós temos vários clientes espalhados pelo mundo, temos muitos outros brasileiros também utilizando, claro, não foi divulgada ou autorizada a divulgação, mas nós temos aí vários clientes que hoje já utilizam a solução, seja ela 100%, seja parte dela, seja assinatura, ou seja, nós temos já como comprovar o uso, inclusive, se vocês precisarem pegar informações sobre o uso da ferramenta para colocar na sua empresa, a gente tem contato desses clientes, vocês podem, então, conversar e ver como foi fácil a implementação, como está sendo o uso e tudo mais. Beleza? Bom, eu queria, então, agora mostrar para vocês, fazer uma rápida demonstração, temos alguns minutos ainda. Eu queria só fazer uma demonstração para vocês do uso do Adobe Sign, por exemplo, né? Mostrar para vocês como a ferramenta é simples de usar, como é fácil solicitar uma assinatura e como o processo pode ser implementado na empresa de vocês. Eu vou abrir, então, aqui a ferramenta para vocês conhecerem. Bom, pessoal, essa aqui, então, é a ferramenta. Essa aqui é o vou aumentar aqui o zoom. Esse é o Sign, tá? Esse é o Adobe Sign. É a ferramenta que a gente usa para assinar documentos, assinar contratos, facilitar
o uso. Como eu disse, é uma ferramenta legalmente aceita no Brasil, as assinaturas são todas com respaldo legal. Então, se você tem alguma dúvida ainda que as assinaturas eletrônicas ou digitais são legais no Brasil, a gente tem várias leis, inclusive o Código Civil mais antigo, que dão respaldo jurídico às assinaturas eletrônicas e digitais no Brasil. Uma das leis que iniciaram a regulamentação desse processo no Brasil é a MP 2200, embora seja uma medida provisória, ainda está em vigor, ela ainda é o que legaliza, então, ou autoriza o uso de assinaturas digitais em documentos eletrônicos. Okay? A outra, mais recente, a 14.063, é uma lei que veio por conta da pandemia, ela foi criada em junho. Primeiramente, ela era uma MP, era uma medida provisória, ela foi criada em junho, mas em setembro ela oficialmente virou lei. Então, ela é 14.063, e ela autoriza que não só órgãos públicos, mas qualquer documento tenha validade jurídica, qualquer documento eletrônico assinado eletronicamente tenha validade jurídica, tá bom? Bom, eu queria mostrar para vocês, então, como funciona um processo de assinatura. Como vocês podem perceber, a ferramenta ela é bem simples de usar, é uma ferramenta que ela tem, a gente chama de user-friendly, porque ela não tem propaganda, ela não fica colocando botões que não precisa, ou seja, ela realmente é muito intuitiva. Tá? Então, vocês têm aqui, por exemplo, o espaço de solicitação de assinatura, onde ela também ela possui o que vocês precisam para iniciar um processo e iniciar e finalizar um processo de assinatura de documentos. Por exemplo, nesse primeiro espaço aqui, onde colocamos, por exemplo, os signatários. Sempre, é uma coisa que sempre me perguntam, Denis, precisa ser por e-mail? Sim. O e-mail é uma forma de autenticarmos essas assinaturas. Por que autenticarmos? Porque imagine que no físico, quando a gente tinha lá, só fazendo um comparativo, quando a gente tinha um processo realizado no papel, quem dava essa autenticação era a pessoa do cartório, ou seja, ela via que você estava assinando aquele documento. No mundo digital, no mundo eletrônico, a gente não tem uma pessoa que fique olhando o que você está fazendo, mas nós temos recursos tecnológicos que fazem isso, que olham o que vocês estão fazendo constantemente. Então, através, por exemplo, da captura do IP da máquina que está assinando, a gente consegue saber se aquela pessoa realmente assinou um documento naquela hora que o documento foi enviado, por exemplo. Né? Sem contar que ele também passa a ser um dos steps dentro da solicitação. A outra maneira é a gente confiar nas autenticações tecnológicas, como, por exemplo, as senhas. Tudo que a gente faz hoje em matéria de tecnologia, ou no computador, ou nos sistemas, ele é baseado em senhas. Então, para eu poder entrar num sistema, eu digito a senha. Para eu poder entrar no meu e-mail, eu digito senha. Então, subentende que você tem todo o conhecimento da senha, ou seja, aliás, só você tem o conhecimento daquela senha, então só você pode entrar dentro daquele ambiente. Então, ele torna-se um ambiente seguro. Por isso que todo o trânsito dos documentos, todas as transações realizadas são feitas através de e-mail, né? Lembrando, né, falando novamente, por conta da sua autenticação, né? O e-mail é seu, a senha é sua, só você vai poder entrar. Então, eu vou colocar aqui 2 e-mails diferentes, embora sejam 2 DNs, mas é só para vocês visualizarem como é feito. Depois que eu coloco os signatários, ou seja, as pessoas que vão assinar, aqui eu coloquei 2, mas vocês vão percebendo que conforme eu vou colocando os signatários, eu vou colocar mais um aqui, mas só para vocês visualizarem,
ele vai abrindo espaços para mim. Então, quantos signatários eu posso ter? Quantos eu precisar? Então, eu tenho lá um contratante, um contratado e 4 testemunhas. Ok, pode ter, não tem problema, né? Mas, mais do que isso, o Adobe Sign permite que eu tenha papéis diferenciados para cada uma das pessoas. Todo mundo que assina é signatário, mas eu posso ter uma pessoa que literalmente aprova ou não aquele documento, ou antes ou depois. Pessoas que vão só aceitar os termos ou alguma coisa dentro daquele conteúdo, ter destinatário certificado, ou apenas uma pessoa que vai preencher, por exemplo, um formulário. Denis, eu posso preencher formulário? Sim. Vocês vão perceber que o Adobe, ele possui uma tecnologia, a Adobe como um todo, tá? A inteligência artificial da Adobe é chamada de Adobe Sensei. Ela reconhece, intuitivamente, ela reconhece campos dentro de um formulário. Inclusive, o exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui, ele mostra que eu tinha um documento que tinha tracejados ou tinha espaços dentro do campo e ela torna aqueles campos editáveis. Tá? E eu posso delegar essa tarefa, por exemplo, para uma pessoa específica. Ela não vai assinar o documento, mas eu quero que ela preencha o documento antes que ele siga para uma assinatura, para aprovação, ou seja, qual for o objetivo daquele contrato. Tá? Fora isso, a ferramenta da Adobe, eu consigo dar mais valor jurídico para essas assinaturas. Como eu disse, a primeira forma de autenticação é por e-mail. Só que eu posso, utilizando o Adobe Sign, eu posso ainda solicitar uma segunda senha, ou seja, um duplo fator de autenticação. Através de uma senha, o primeiro sempre vai ser o e-mail, mas eu posso solicitar que ele digite uma senha, posso pedir para ele fazer um login na rede social dele, ou mesmo enviar um SMS via celular, onde a pessoa que vai assinar só terá acesso ao documento se ela digitar esse token que chega via SMS, ok? Com isso, eu consigo validar ou dar mais valor jurídico para aquela assinatura, ok? Fora isso, eu tenho aqui os espaços onde eu posso... aqui é o espaço de mensagem, onde eu coloco literalmente a mensagem que vai chegar para esse e-mail aqui, né? E aqui embaixo eu tenho o espaço onde eu coloco os arquivos que precisam ser assinados. Uma vantagem do Adobe Sign, eu não preciso me preocupar em subir um PDF, em subir um arquivo PDF. Eu posso colocar aqui um arquivo com a extensão que ele tiver. Pode ser Word, pode ser Excel, pode ser uma imagem, posso misturar eles. O importante é que depois o Adobe Sign, utilizando os recursos da Document Cloud, ele transforma esse PDF em um PDF seguro. Eu vou mostrar para vocês. Aqui, então, eu vejo onde eu quero buscar a minha ferramenta. Vocês percebem que tem acesso a várias clouds. A empresa de vocês, se tiver acesso a qualquer uma dessas clouds, é só logar. E então você começa a enxergar os arquivos. Aqui, no caso, eu vou buscar através do meu computador. Agora eu venho aqui. Vou pegar aqui. Vou pegar esse modelo chamado autoassinar. Mas, como eu disse, a gente pode misturar os arquivos. Eu vou pegar aqui, por exemplo, uma imagem, tá? Vocês perceberem como é possível misturar. Então, eu tenho aqui um documento e eu tenho uma imagem. Percebe que ambos ainda não são PDF, ok? Agora eu venho aqui, vou chamar de modelo teste e a data de hoje, 2/2/2021. E aqui embaixo é um espaço livre. Eu posso escrever o que eu quiser, ok? Fora isso, eu posso utilizar alguns outros recursos, que são proteger esse arquivo para que ele
só eu tenho acesso, ou só quem eu e mais as pessoas que eu quero que vejam esse arquivo tenham acesso. Aqui eu estou falando de documentos confidenciais. Eu tenho ainda o espaço que eu posso criar um prazo de conclusão, ou determinar um prazo de conclusão desse documento, ou ainda um follow-up, que é definir um lembrete, para eu poder não precisar ficar cobrando a pessoa, mas a própria Adobe Sign cobra os signatários que ainda não, que estão pendentes de assinatura, ele pode cobrar diariamente, semanalmente, a cada somente um dia útil e tudo mais. Ok? Como eu vou fazer rapidinho aqui, eu não preciso nem definir, mas saibam que tem esse recurso. Agora eu vou para a próxima tela. Nessa tela, então, ele vai pegar aqueles arquivos que eram doc e um JPEG e vai transformar eles em PDF. Junto com ele, ou junto com essa transformação, o Adobe Sensei já identificou que esses espaços abertos podem ser possíveis espaços para preenchimento, ou seja, precisa ser preenchido. Então, eu peço que automaticamente eles se tornem campos editáveis. Percebam? E vocês podem perceber aqui também que eu tenho o arquivo, mais o arquivo JPEG, dentro do mesmo PDF, porque agora ele gerou um PDF apenas. E agora, aqui embaixo, eu vou determinar o espaço de assinatura. Como eu faço? Eu venho aqui ao lado, eu tenho aqui os dois signatários, eu visualizo os signatários que vão participar dessa assinatura e arrasto o campo de assinatura para dentro do formulário ou para dentro do documento. Percebe que para cada um dos signatários, o Adobe atribuiu uma cor. Isso é para facilitar o meu trabalho. Inclusive, ele está dizendo que quem, nesse caso, tá? Como eu não defini uma pessoa para preencher o formulário, vocês podem perceber que ele atribuiu o primeiro signatário a preenchimento do formulário. E é assim que eu quero. Então, eu tenho aqui um formulário para ser preenchido e dois signatários que vão assinar esse contrato e, na sequência, uma imagem que faça menção a esse contrato, por exemplo. Então, eu tenho aqui e agora eu vou enviar esse contrato para assinatura. O contrato, então, foi enviado. Dentro do Adobe Sign, eu consigo gerenciar esse envio. Então, eu tenho aqui a área de gerenciamento. Nessa área de gerenciamento, eu consigo visualizar os documentos que estão em andamento, né? Então, nós temos o primeiro aqui. E eu sei que 0 de 2 pessoas assinaram. Fora isso, tenho outras ferramentas de gerenciamento. O que eu vou fazer agora é mostrar para vocês como esse documento chega no e-mail das pessoas, ou seja, dos signatários. O primeiro aqui é um documento, era o meu próprio e-mail, ou seja, o e-mail da Parse. Eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu arrastar para a tela, para vocês terem visão. Então, documento. Ele chega para assinatura. As pessoas, então, passam a ter visão desse documento. E ele, então, segue para a assinatura. Só abrir o documento correto aqui. Bom, vamos lá. Aí.
subir pelo Gmail aqui, que eu acho que pode ser que seja mais rápido. Bom, então nós recebemos um documento para assinatura. Eu clico em revisar. De novo. Vamos ver se agora vai. Eita, nós. Faz isso comigo. Não, beleza. Recebemos, então, o documento. Eu acessei através do e-mail. O que eu preciso fazer é concordar, aceitar os termos. O preenchimento, como vocês podem ver, ele está liberado. Então, a gente consegue fazer o preenchimento. Eu vou escrever qualquer coisa aqui, só para a gente ver o real, como fica, né, o preenchimento. E agora eu vou assinar. Como eu assino sempre, ele já mostrou para mim a assinatura que eu costumo utilizar. Mas eu vou vir aqui e mostrar para vocês que existem outras opções, onde eu posso escrever meu nome, posso literalmente desenhar. Se eu tiver no celular é mais fácil, né? Porque daí eu utilizo o touchscreen lá do celular e fica mais fácil. Nesse caso, eu vou escrever meu nome, por exemplo. Nesse caso aqui, eu vou escrever Denis Bonfá. Vou aplicar. E agora vou clicar para assinar, ou seja, ele vai seguir para um próximo signatário. Nesse próximo signatário, ele é o Hotmail. Deixa eu ver se eu já abro aqui sem delongas e sem demora. Vou entrar no meu e-mail, Hotmail. Então, eu tenho aqui um documento também solicitando assinatura. Eu entro nesse documento. Também preciso aceitar os termos. Só que eu não tenho mais espaço para preencher, percebe? Porque já foi preenchido pelo primeiro signatário. E como eu estou falando de um documento que ele já é criptografado, ou seja, ele não pode mais ser alterado, de nenhuma forma eu consigo criar qualquer espaço, a não ser que eu tenha determinado que esse usuário, que esse signatário pode incluir alguma informação nesse contrato. Caso contrário, ele só tem espaço mesmo para assinatura. Eu clico em assinar. Nesse caso, eu vou escrever Denis Corrêa. Vou aplicar. Percebe que eu já tenho a primeira assinatura aqui e agora tem um outro signatário que também assinou. Então, eu concluo. E pronto. Já finalizou. Não tem mais processo de assinatura. Agora eu vou mostrar para vocês como fica o documento final. Vou abrir aqui novamente o Sign. Então, o contrato final, o documento final, eu já tenho visão dele aqui no Adobe Sign. Lembrando que todo mundo recebe uma cópia desse documento. Tá? Então, tanto a pessoa que gerou o documento, quanto os signatários, todos eles recebem uma cópia desse documento. Eu tenho aqui, então, documentos finalizados. Vou pedir para abrir o PDF desse documento. Então, esse aqui é o documento final assinado. Ele foi preenchido, assinado por 2 pessoas. Percebe que ele é um PDF. E agora, aqui embaixo, eu tenho o relatório de auditoria desse documento. Esse relatório, ele é muito importante. É ele que dá o valor jurídico para essas assinaturas. Porque, através dele, eu consigo saber exatamente quem assinou, quando assinou, quais foram os processos realizados para assinatura, o IP da máquina capturado, o e-mail da pessoa
e aqui no final, afirmando que o contrato foi assinado, ou seja, foi finalizado. O que dá mais valor jurídico a esse documento? A integridade desse documento. E ela é garantida através da Adobe, através desse certificado digital aqui emitido pela própria Adobe. Se nós verificarmos a cadeia de segurança desse certificado, vocês vão verificar que todo ele foi contido dentro do mesmo processo de assinatura, ou seja, é um documento íntegro. Só fazendo um paralelo, nós estamos dentro do Acrobat aqui. É uma ferramenta que permite a edição de documentos. Se esse documento é legal, ele não pode ser alterado de nenhuma forma, nem pela melhor ferramenta, no caso o Acrobat. E o Acrobat sabe disso e ele não vai permitir que esse documento seja alterado. E como eu sei que ele vai permitir? Uma das ferramentas do Acrobat é editar PDF. Mas quando eu clico nessa ferramenta, olha só o que ele mostra. Este documento foi assinado e não pode ser modificado. Ou seja, estou garantindo que esse documento é íntegro. Mesmo que eu selecione, eu não consigo deletar, eu não consigo apagar, eu não consigo fazer nada. Claro, existe essa tarja aqui que não permite que esse documento seja legal, mas de qualquer forma, o seu documento será legal, tá? Então não se atente a isso aqui. E se eu quiser pegar esse documento e enviá-lo para recebimento, fechamento de contrato, ele é válido? Sim. Então, juridicamente, ele é válido. Eu não tenho a menor maneira de contestar esse documento ou as assinaturas que foram realizadas. Tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Mostrar um pouquinho da Document Cloud, mostrar um pouquinho do Adobe Sign, dizer a vocês que eu estou à disposição, junto com a X4B, em fazer uma demonstração individual, ou seja, dentro dos seus processos, observar os seus processos, fazer uma demonstração utilizando recursos da sua empresa ou processos da sua empresa e mostrando como ficariam esses processos dentro do Adobe Sign ou dentro do Acrobat. Tá? Bom, muito bom, Denis. Maravilha. Obrigado aí pela apresentação. Mas é bem legal, eu particularmente, vendo aí toda a apresentação do Denis, eu já vi no passado clientes perderem contratos por causa da burocracia de assinatura. Pois é. Né? Aquele, assim, o setor de compras tinha um período X para gastar o budget e demorou tanto, né, no caminho que o Denis falou, dos 24 passos, era esse o número? Era 24. Demorou tanto, daquele negócio de, fulano assinou no lugar errado, precisava digitalizar, precisava mandar de volta, e eu vi, assim, já setores de compras falando, pessoal, vamos ter que fazer com outra empresa, porque se a gente não fechar o pedido hoje, a gente perde a verba e tudo mais. Então, assim, tem muita coisa envolvida, né, Denis, nessa... Você vê, e agora, por exemplo, com a pandemia, né? Muitas empresas achavam que, pronto, parei, não tenho o que fazer, não vou sair do lugar, eu trabalho só em cima de contrato, não posso fornecer se eu não entregar contrato. Exato. E não tinha necessidade, ou não há necessidade, porque através da assinatura digital, da assinatura eletrônica, nos documentos, ela tem validade jurídica. Então, assim, é o objetivo, né? No final, o objetivo é se resguardar juridicamente. Não é as empresas que rapidamente... no seu armário. Né? Não tem como, cara. E assim, as empresas que rapidamente entenderam isso, implementaram o Adobe Sign, por exemplo, nos seus processos, e a vida continuou, cara. Mesmo cada um em casa, trabalhando de casa, vendendo de casa, assinando o contrato de casa, as coisas rodavam. Né? Então, assim... só parou realmente as empresas que não conseguiram se adaptar nesse novo sistema ou nessa nova realidade, que é a realidade do mundo digital. Infelizmente, é isso que a gente tem a dizer. Infelizmente, às vezes a gente tem aqui, 3 vias do contrato, uma via foi, a outra não voltou, a pessoa precisa ligar para cobrar, aí, na verdade, entregaram na portaria do prédio e não repassaram, assim, é muita coisa acontecendo que a gente se acostumou no passado, pois é. Era a realidade disponível, né? Mas hoje, assim, pelo que você mostrou, é um fluxo super fácil, a gente utiliza também esse modelo, assim, em coisa de
minutos você já encerrou o processo de assinatura de contrato, que geralmente quando você está nesse momento é já, estamos todos de ok, só vamos ler as cláusulas legais e está feito. Não faz sentido a gente ficar uma semana para fazer o fechamento de um contrato e gastar mais 60, 70 reais de correios para enviar os contratos, né? E a coisa pode se tornar mais rápida se você já fez essa revisão, por exemplo, que é a questão de você transitar esse documento antes de assinatura dentro da Document Cloud, por exemplo. Então, você envia esse documento para revisão, modificação de cláusula ou coisa assim. Depois que ele já está realmente alinhado, tudo pronto, você simplesmente coloca no Adobe Sign para colher as assinaturas. Aí sim é bem mais rápido, porque... Já finalizou o processo. Já finalizou, já estava pronto já, entendeu? Não, é isso que a Document Cloud quer fazer pelos clientes, ou é isso que a Document Cloud faz pelos clientes. Né? Agilizar os processos, automatizar os processos. Exato. Assim, eu achei muito legal aquele frame que você falou dos 24 passos e depois a mudança. Assim, porque assim, a gente está falando de 24 passos no melhor cenário. Sim. Dependendo do cenário, é dias e dias para você finalizar o fechamento de um contrato, né? E, assim, não é só ganho de tempo que a gente ganha muita coisa, né? 24 passos pode tornar 48, se você... 48, chegou no final, perdi o contrato, cadê? Começa de novo, então. Exatamente. Não, perfeito. Queria agradecer aí, Denis, pela apresentação muito legal. Pessoal, tem muita, assim, pensem muito nessa questão de transformação digital, né? A gente sabe que o tema acabou até ficando meio batido, que a gente já vem falando disso há um tempo, mas é a pura realidade, né? A gente está falando de assinatura, né? Uma coisa que a gente sempre fez na mão e o quanto facilitou agora a gente ter esses processos, né? Lógico, a gente falou de N coisas, estou dando um exemplo aqui da assinatura digital, mas, assim, isso é um modelo de transformação, a gente tem N outros, né? Então, pensem sempre nisso, que vai facilitar a vida de todo mundo, a gente vai reduzir custo, que na questão que você falou do cartório, tem muita coisa ainda em cartório, coisa de R$1.000, R$1.500 de cartório no mês, é uma loucura, né? Então, às vezes você vê que dá para você economizar e investir esse dinheiro em outras coisas para o seu negócio crescer. Né? Você facilita a vida, economiza dinheiro e consegue investir aí para ter resultados melhores em outras partes do tempo. E o tempo que hoje, ainda mais a gente trabalhando agora 24 horas por dia no digital, o que a gente puder economizar de tempo é bem-vindo, né? Para a gente poder, enfim, ou focar em outras coisas, aproveitar o nosso tempo com a família, enfim, o que for melhor, né? Beleza, pessoal? Então é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem procurar a X4B. A gente está sempre apoiando vocês aí nessa questão de transformação digital. Quiser bater um papo melhor, entender algum ponto que de repente ficou em dúvida ou quer se aprofundar mais no seu negócio, se juridicamente é válido, enfim, a gente vai até você, a gente leva o Denis também para bater um papo, mostrar aí os conceitos da ferramenta e vamos para frente. Assim, acho que aproveitar que a gente está no começo do mês, apesar de a gente estar em fevereiro, então no começo do ano, né, na verdade, assim, coloca isso na pauta que eu acho que vai ser importante para todo mundo. Tá bom, pessoal? Denis, obrigado a todo mundo aí que assistiu, a sessão fica gravada, tá, pessoal? A gente vai compartilhar com vocês aí, no máximo até a próxima semana, a gente manda para vocês poderem rever, se quiserem passar para alguém dentro da empresa para dar uma olhada também. Qualquer dúvida, a gente fica totalmente à disposição. Tá bom, pessoal? Obrigado, pessoal, boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos.